Olá, voltamos a falar das planilhas eletrônicas. Agora nós vamos aproveitar o que nós montamos na primeira etapa, que era aquele boletim escolar, para colocar alguns conceitos sobre funções ou fórmulas, né? Vamos lá. A primeira regra que a gente vai seguir aqui, usando as fórmulas, é que o Excel tem muita fórmula, né? Então a gente não vai conseguir ver todas, mas pelo menos algumas mais importantes, tá? Eu vou dar prioridade de fazer as fórmulas digitadas nas células, né, mais dá uma rapidez ao nosso trabalho. Mas nós podemos lembrar que aqui tem uma aba no Excel 2016, por exemplo, que tem uma aba fórmulas aqui, né? Então nós temos fórmulas de lógica, fórmulas de matemática e outras funções, né? Estatística, engenharia e tudo mais, tá? Mas eu vou focar naquilo que é básico porque nesse momento é o nosso foco, né? Então vamos lá. Falando sobre soma, né? Nós temos aqui várias formas de fazer soma. A primeira delas é a mais usual, a mais simples, vamos dizer assim, né? Eu vou inserir uma função na célula, ou uma fórmula, né? Eu vou colocar aqui, então, uma fórmula na célula C8, que vai ser a soma desses três valores. Bom, se você selecionar os três valores aqui, a própria planilha já te traz aqui nessa parte de baixo a média, a contagem de valores. Então são três valores, então contagem 3. A média desses três valores aqui é 6, né? E a soma é 18. Então, se você quiser fazer alguma coisa rápida só para verificação, aqui a planilha já te dá nesse cantinho, né? Nesse canto. Agora, se você quiser que conste na sua planilha esses valores, então nós vamos colocar aqui como função. Então, igual esta célula mais esta célula mais esta célula. Ok? Então você simplesmente coloca o sinal de igual, clica com o mouse na célula que você quer somar, a tecla mais e pronto, aperta Enter, ele vai somar para você. Fazer uma formatação aqui, vou deixar todas essas quatro centralizadas, ok? Aqui vai ser a mesma coisa, igual a mais essa, né? Somando aqui, né? Aqui deu 8 mais 2, 10, mais 8, 18. 9 mais 8, 17, 17 mais 3, 20. Ó, tá somando corretamente. Essa é a primeira regra, né? Bom, se eu não quiser ficar digitando as fórmulas, basta eu selecionar a célula onde está a minha regra, a minha função, digitar no teclado Ctrl, mantendo pressionado, e a letra C. Aí eu seleciono as três que eu quero inserir e aperto um Enter. Ele vai copiar as referências, né? Então aqui vai pegar a coluna C, aqui ele vai pegar a coluna D. Lembrando que para abrir aqui é o resultado da soma. Se eu quero enxergar a fórmula, basta eu clicar na célula e digitar a tecla F2. Ele vai aparecer aqui para nós. Ou você pode clicar aqui, 18 é o resultado, e enxergar aqui em cima, ó, a função que está trazendo esse valor 18. Aqui é a mesma coisa, né? Ó, D5, ele faz a referência da coluna D. Aqui ele faz a referência da coluna E. E aqui ele faz a referência da coluna F, ok? Essa é uma soma bem mais simples. Bom, eu vou apagar aqui? Qual que é a outra forma de fazer a soma? Bom, eu digito uma outra função, igual soma, abre parênteses. Bom, aqui eu estou preparando para receber uma soma. Como ela está numa sequência, ela está uma em cima da outra, basta eu selecionar as três e o Excel, ou a planilha eletrônica, já me traz a célula inicial e a célula final. O dois pontos aqui indica que é até. Então ele vai somar os valores de C5, né, até a célula C7. Apertando Enter, ele vai confirmar. Tá? E aí você pode copiar essa regra para as outras usando Ctrl C, Ctrl V. Essa é outra regra, né? Usando a função igual soma ou simplesmente função soma. E a terceira e a mais rápida de todas é que eu quero somar três valores sequenciados
e colocar na próxima célula esse resultado. Então, quando isso aqui for necessário, nós selecionamos os três valores e selecionamos até a célula onde vai ficar o resultado. Então, eu faço essa configuração, seleciono as três, incluindo onde vai ficar o resultado, e clico nesse símbolo aqui, que é essa letra grega, chamada sigma. Ela vai me dar o resultado, que em matemática é somatório. Então, se você clicar aqui, ele já vai entender que vai ter que fazer a soma desses três e colocar o resultado aqui. Perceba que é só selecionar e apertar o sigma. Selecionar e apertar o sigma. Selecionar e apertar o sigma. Então eu coloco esses resultados de uma forma muito mais rápida, ok? Essas regras servem tanto para linhas quanto para colunas, desculpa, como para linhas. Então veja, aqui eu vou colocar o somatório dessas quatro, o somatório das notas de português. Então eu vou criar uma coluna aqui chamada somatório, vamos chamar assim, que vai ter uma utilidade para nós. Tá? Ele já buscou a configuração das outras, o próprio planilha entendeu aqui para nós que ele faz parte desse conjunto de cabeçalhos aqui. Então ele já trouxe a formatação, inclusive, do vizinho. Tá? Vou colocar aqui as nossas bordas, todas as bordas, né? E aqui vou colocar o somatório das notas de português. Então, eu vou colocar ou com a primeira regra, só para lembrar, né? Que é igual, seleciona, soma e aperta Enter, né? Vamos deixar isso aqui centralizado. Ou a gente usa, vou apagar aqui usando Delete, ele vai apagar tudo, ele limpa a célula, né? Igual, soma, abre parênteses, seleciona os valores que eu quero e aperta Enter. A somatória aparece. E a mais rápida é selecionar o que eu quero, mais aonde vai ficar e apertar sigma. Pronto, eu tenho o somatório aqui, eu vou ter um somatório aqui, o somatório aqui. Okay. Bom, agora vamos avançar um pouquinho no nosso estudo sobre essas regras, né? A gente vai fazer o seguinte, eu vou incluir agora, eu quero saber a média dessas quatro notas. Qual foi a média desse aluno na disciplina de português? Bom, se a gente olhar aqui embaixo, eu já tenho que a minha soma é 27, que eu tenho quatro valores sendo somados, porque estão selecionados, e a média é 6,8. Então aqui já traz uma checagem rápida. Mas eu quero incluir aqui uma coluna que apareça a média do aluno. Então apareceu já a configuração, vamos colocar as bordas aqui para deixar padrão, e aqui vou inserir a média. Bom, a média que eu estou falando é a média aritmética na matemática. Essa média eu somo os valores e divido pelo número de valores que eu somei. Bom, se eu tenho 4 notas aqui, a minha divisão é por 4. Então, se eu fosse fazer de uma forma mais matemática, a minha média seria igual ao somatório das 4 notas dividido por 4. Então, teria que dividir por 4. Eu teria a minha média 6,8. Aqui tem uma questão de arredondamento, né? Quando você seleciona os 4, ele te dá um valor arredondado para uma casa decimal. 6,75 é 6,8 arredondado. Então, vamos arrumar aqui. Vamos selecionar essas três que vão receber os valores de média. Vamos selecionar. Vou centralizar para ficar o negócio bem, né, apresentável. E aqui nós vamos aproximar. Ó. Aqui aumenta a casa, aqui diminui casa. Se eu diminuir uma casa, o próprio Excel já arredonda o valor para mim. Olha lá, 6,8. O arredondamento já foi feito. Tá? Então, se eu fizer, vou apertar F2 aqui, se eu fizer pela regra da matemática pura, eu pegaria a soma e dividiria por 4, porque são 4 valores. Então, minha média é 6,8. É claro que isso traz uma série de problemas,
que você vai ficar somando quantos valores eu tenho, colocando divisão por 4. O Excel já tem uma função específica para média. Como é que funciona? Ao invés de usar a divisão aqui, como eu acabei de colocar, eu vou usar uma função média. Ó, eu vou apagar usando delete e vou colocar uma função chamada média. Tá? Isso vocês vão usar lá na frente, por exemplo, para cálculo de média de horas extras. Então, já fica aí engatilhado o que vocês vão precisar para trabalhar lá na frente, né? Então, igual, eu escrevo média, ó, não apareceu a regra. Por quê? Porque eu tenho que digitar exatamente como a regra pede. Pode ver que na fórmula da planilha, a média, se você começa a digitar, já aparece uma lista para você escolher. Então, ó, média tem acento, né? Então tem que colocar o acento. Então eu tenho a média, média geométrica, média harmônica, média interna e outras médias aqui. Né? Lembrando que a planilha ela trabalha com praticamente toda a matemática, né? Então eu vou escolher a primeira, vou escolher aqui a média, né? Então eu posso escrever média, abre parênteses, tá? Essa é a fórmula da média. Então, quais são os valores que eu devo calcular a média? Eu vou selecionar os valores aqui, ó. Esse, vou usar o Shift aqui porque o mouse não está ajudando. Então, selecionar os 4 valores aqui, ó. Eu quero a média entre os valores que estão na célula C5 até a célula F5 e aperta Enter. 6,8, o mesmo valor que nós vimos agora há pouco. Isso pode repetir para os outros valores aqui também. Você pode selecionar aqui a regra, né, a célula, e copiar para as de baixo, ó, e ela vai fazer o cálculo para nós. Então, só para conferir, esses 4 valores aqui, a média é 5. Aqui, ó, 5. Esses 4 valores aqui, a média é 6. Está aqui embaixo, ó. Aqui a média é 6. Se porventura eu precisar mudar os valores, por exemplo, eu tirei 7 aqui. Além de ele mudar o somatório da coluna e da linha, ele também vai alterar a minha média lá. Ele vai refazer os cálculos. Se eu tirei um 10 aqui, ó, minha média, meu somatório aumenta. Então ele vai começar a ficar mais automatizado a minha função, né? A minha tabela vai ficar bem melhor. Aqui não vou colocar somatório do somatório, porque não tem lógica colocar, né? E a média aqui, o somatório das médias também não tem lógica para colocar. Uma coisa importante que eu esqueci de comentar aqui é o seguinte, ó, vou apagar esses 3 aqui. Ao invés de outra forma para copiar essas fórmulas para as outras células, ao invés de fazer Ctrl C, Ctrl V, você pode selecionar aqui no cantinho tem um quadradinho, um quadrado, né? Você coloca o mouse nele, vai aparecer uma cruz preta. Se você clicar nela e a arrastar, ela vai fazer a cópia para todos os outros campos, as funções, as fórmulas. Isso também acontece nas minhas colunas, ó. Eu quero trazer essa função que está aqui para baixo sem ficar fazendo Ctrl C, Ctrl V. Então, eu vou colocar o mouse aqui, a cruz preta vai aparecer, basta eu clicar e arrastar. Ó, ele já busca para mim. A média, a mesma coisa, cruz preta aqui no canto e aqui para baixo ele vai arrastar as fórmulas que a gente vai precisar. Bom, esta aula ela fala sobre o somatório, né? A função soma, que foi o que nós vimos até aqui, e a função média, né? Média aritmética, que é a média que a gente trabalha em matemática de uma forma automatizada no Excel. Então hoje nós ficamos por aqui, apenas trabalhando somatório e média aritmética no Excel. Não esqueçam que a partir das próximas nós vamos avançar nesta mesma aula, onde nós vamos aproveitar os dados que foram feitos nessa tabela e vamos fazer com que essa tabela fique mais complexa, né? Tenha mais informações e nos sirva com outras funções, ok? Muito obrigado e até a próxima.